Graças a Deus, estamos aqui mais uma vez, em nome de Jesus. Jesus em primeiro lugar nas nossas vidas, é até o título da mensagem de hoje, tá bom? Jesus em primeiro lugar, tá bom? Você que vai assistir esse vídeo, curtir, compartilha, tá? Deixa seu like, tá bom? Ajudando. Nossos vídeos quase não tem compartilhamento, não tem curtição, tá devagar. Mas Deus já me avisou que é assim mesmo, né? Mas tem coisa muito importante, né, nesse meio aí, tá? Hoje nós vamos falar um testemunho, tudo feito, que aconteceu nesse ano já, né? Março, fim de março. E no outro também vai ser testemunho bem recente agora, bem recente, tá bom? Mas nós vamos pregar também, além do testemunho. O testemunho é o seguinte, tem pessoas que falam que é errado, né? Ficar contando testemunho em vídeo, em redes sociais, de alma que ganhou para Jesus, de oração, que ora tantas horas. Tem pregador que está dizendo isso por aí afora, né? Aqueles pregadorzinhos da cabecinha branca, igual eu, tá dizendo que isso é exaltação, né? Não, meu irmão, não é exaltação, não. Nós vamos mostrar dentro da Bíblia que não é exaltação, tá bom? Eu quero dizer para você que eu estava esses dias aqui na minha casa, quando uma pessoa me ligou, né? E falou, irmão Sebastião, me ligou de uma cidade vizinha aqui, 200 e poucos quilômetros. Eu posso passar o seu telefone para uma pessoa aqui? Eu falei, pode passar. Aí passou. Mas essa pessoa que pegou o telefone, elas trabalhavam junto numa empresinha lá, né? E essa pessoa que pegou o telefone não era para ela, era para outra pessoa. E aí dizia que essa pessoa já estava com uns 2 meses pelejando para achar meu telefone e não conseguia, né? E aí conseguiu, ela pegou o telefone com a minha sobrinha, né? E passou para outra lá, e a outra me ligou. O que era? É para orar para o filho dela, que estava atormentado, né? E passou e contou o que estava acontecendo, que ele não dormia mais, né? Não estava dormindo que prestava, o inimigo não deixava ele dormir. Passava a noite inteira levantando, sentando, e lâmpada acesa. E ele já saía na rua, o inimigo saía, e ele vendo o inimigo, via dentro do quarto dele, via também nas ruas, né? E aí ela falou comigo e eu orei para essa pessoa. E aconteceu que a pessoa ficou liberta na hora, né? Aí no outro dia eu liguei, ela saía para o serviço 5 horas para trabalhar, deu 8 horas, eu liguei para ela. Falei, não, mas passou em paz lá, ele não fez movimento nenhum, a luz estava apagada, passou a noite apagada. Para mim ficou em paz, não conversei com ele hoje não. Eu falei, me liga mais tarde. Aí ela foi e me ligou. Depois ela saía do serviço 3 horas, aí 4 horas mais ou menos ela me ligou, né? Não, ele tá bom, tá de boa, tá? Não tem mais nada não, e tá tranquilo, tá normal. Falei, então tá bom. Aí eu falei para ela, minha irmã, só que eu tô vendo outra coisa aí bem pior do que essa. Aí ela falou assim, ué, mas peraí, eu sei o que é, eu bebo uma cervejinha, ela falou, eu falei, não é isso não, isso aí não atrapalha não, mas não é isso aí não, é outra coisa. Aí passou, aí ela falou, peraí, deixa eu te contar, 4 anos atrás eu fiz um pacto com o diabo, através de alguém me levou a fazer um pacto com o diabo, e eu fiz. Até paguei um dinheiro alto para fazer esse pacto, que disse que eu ia ser uma pessoa muito iluminada, uma pessoa diferente, muito iluminada, muito querida dos outros, né? E eu fui e fiz. E 2 anos eu fui lá, né? Não resolveu nada. E eu larguei, não fui mais. Falei, já entendi tudo. Aí só que eu falei para ela, minha irmã, o que o diabo faz, o Senhor desmancha. O Senhor Jesus, no nome de Jesus, é desmanchado. Ela falou, desmancha? Eu falei, desmancha sim. Aí eu falei, mas a pessoa tem que querer. Ela falou, não, eu quero sim, mãe, eu quero sim. Eu falei, olha, eu vou te dar só uma palavra. Quem fez o homem? Ela falou, foi Deus. Eu falei, quem fez a mulher?
Ela falou, foi Deus. Eu falei, então o que o diabo tem de querer mandar naquilo que Deus criou? Ele não tem esse poder, não. Ele não tem essa gracinha, não. Ele tenta, mas ele não tem. Mas aí, falei para ela, mas aí tem uma coisa, você tem que consentir, você tem que concordar. Aí ela falou, não, eu quero sim, pode fazer. Eu falei, então já está liberto em nome de Jesus. Isso não vai ficar na sua cabeça mais não. Isso não tem mais na sua vida não. Jesus já te libertou. Você já está liberto em nome de Jesus. Falei para ela, aí falei para ela, você quer que eu peça a Deus, a Jesus, para escrever o seu nome no livro da vida, como a Bíblia diz? Ela falou, quero sim. Orei, falei, agora, orei para ela, pedindo a Deus que escrevesse o nome dela no livro da vida. E falei para ela, falei, agora você vai para a igreja, tá? Falei para ela aí. Passou um bocado de dia ligando, não, tá tudo em paz, tudo beleza. Agora até que parou de ligar. Mas o que eu quero dizer é que tem alguém que prega que contar isso aí tá errado, tá exaltando, né? E eu sou obrigado a mandar um recado para esse tipo de pregador, né? Porque dificilmente nós vamos tropeçar na palavra de Deus. Ainda sabendo que eu não sei tudo. Não sei tudo. Eu só quero dizer uma coisa, o meu espiritual eu tenho falado e afirmo, é forte. Tanto para um lado como para o outro. Tanto para o lado de Deus como para o lado maligno, ele é forte. Tanto eu entendo do lado como do outro. Mas isso foi Deus que me deu. Esse é forte, né? Aí o que é que eu quero dizer? É que essas pessoas pregam e falam, a pessoa que está contando aí nas redes sociais, nos programas de comunicação, está contando que ganhou tantas almas para Jesus, que expulsou demônio, que curou enfermidade, né? Que ora tantas horas, por exemplo, eu esse ano estou orando 2h30 por dia, tá entendendo? Então essas pessoas, porque é exaltado, por isso que faz isso, se exaltando. Mas eu quero mostrar nesse vídeo, que isso é quase certo que vai chegar até ele, né? É que essa pessoa, que também está nesse canal, né? Essa pessoa, o que ele não tem é o Espírito Santo. É isso que ele não tem. E nós vamos mostrar dentro da Bíblia quem o que é que nós está fazendo. Porque os apóstolos anunciou isso aí, e o Senhor Jesus também. Tá certo? Então eles também são exaltados. Jesus sim merece ser exaltado. Exaltado seja Jesus, mas ele não fez, ele não saiu propagando, ele mandou propagar. E nós vamos ver na Bíblia agora, tá bom? Então veja bem, nós vamos começar em Atos capítulo 15, o verso de 1 a 5. E o nosso companheiro de sempre vai ler para nós, tá bom? Atos 15, de 1 a 5. Então alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos: se vós não circuncidardes, conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo, Barnabé e alguns dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos anciãos sobre aquela questão. E eles, sendo acompanhados pela igreja, passavam pela Filícia e por Samaria, contando a conversão dos gentios, e davam grande alegria a todos os irmãos. E quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja e pelos apóstolos e anciãos, e lhes anunciaram quão grandes coisas tinha feito Deus com eles. Alguns, porém, da seita dos fariseus, que tinham crido, se levantaram, dizendo que era mister circuncidar-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. Viu aí? Passaram pela Fenícia, né, que está escrito aí, é isso? Isso. E Samaria, anunciando, pregando, testemunhando o que Jesus tinha feito. Amém? Tá aí, preste atenção. Eles foram anunciando e chegando na igreja,
eles continuou falando do que Jesus tinha feito através dele, dos milagres, dos sinais. Eles anunciavam para todo lado aquilo que Jesus havia feito. É os apóstolos que faziam isso, são eles, né? Mas você vê aí no versículo 5, você pode ler aí na sua casa, que alguém se levantou contra eles, né? Porque isso acontece. Porque, irmãos, os fariseus não só existiam naquele tempo, mas está até hoje também, mesma coisa, não mudou não. Eles é pouco, mas não acaba não, tá certo? Então você vai ver bem aí, que no verso 5 desse capítulo, os fariseus se levantou e falou, olha, tem que circuncidar e tem que guardar a lei de Moisés, querendo tirar os apóstolos da direção que lá ia, querendo impedir os apóstolos, porque levava eles para a circuncisão e lá parava tudo. Era isso que os fariseus queriam, né? E esses fariseus existem até hoje, eles não são espiritual. Está entendendo? Eles não passaram pelo Pentecoste, porque para falar do Espírito Santo, do poder do Espírito Santo, tem que passar pelo Pentecoste. Vamos ver agora o que Jesus falou sobre isso aí, sobre o endemoniado de Gadara. Vamos ver, né? É Lucas capítulo 8, verso 38 e 39. Ouçam aí. Lucas 8, de 38 a 39. E aquele homem, de quem haviam saído demônios, rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Mas Jesus o despediu, dizendo, torna à tua casa, e conta quão grandes coisas te fez Deus. E ele foi, apregoando por toda a cidade, quão grandes coisas Jesus lhe tinha feito. Viu aí? De novo, né? Jesus, ele queria ir com Jesus, com os apóstolos também. Eu quero ir com vocês, porque sempre acontece isso, irmão. Quando você liberta uma pessoa em nome de Jesus, sempre ele quer ficar junto com a gente, ele não quer largar a gente mais. Isso já aconteceu comigo várias vezes, né? E ele queria ir com Jesus. Jesus falou, não, vai para sua casa e anuncia o quanto Deus, tudo que Deus fez para você. E a palavra diz que ele saiu pregando na cidade, né? Lá em Marcos, me parece que diz, na cidade, ele pregou na cidade e no campo, lá parece que fala assim, é Marcos ou é Mateus, que ele pregou na cidade e no campo. Ele saiu pregando porque Jesus mandou ele anunciar o que ele tinha feito. Veja bem, e agora vem o pregador, o fariseu, né? Não tem outro título para dar, né? Porque fazendo o papel de fariseu é fariseu, né? Eles não acabaram ainda até hoje. Ele vem pregando e dizendo que quem faz isso está exaltando. Irmãos, não é exaltar, exaltado seja o nome de Jesus. Mas isso são pessoas que não passam pelo batismo do Espírito Santo. É isso que acontece. Ele não passou pelo Pentecoste. Ele não tem o espírito de poder. Na verdade, é um pastor. Na verdade, tem o Espírito de Deus. Porque, irmãos, eu quero deixar bem claro. Quando a pessoa aceita Jesus, ele recebe o Espírito de Deus. Assim como os apóstolos, quando Jesus chamou os apóstolos, eles receberam o Espírito de Deus. Mas eu quero te dizer uma coisa, e eu também passei por isso, recebi o Espírito de Deus. Essa pessoa também que prega sobre isso aí, recebeu também o Espírito de Deus, mas eu quero te deixar bem claro que não é o Espírito de poder, não é o Espírito de dom espiritual, não é o Espírito, não é a luz que ilumina a palavra de Deus, não é a luz que guia o pregador, porque o Espírito Santo é que é o nosso guia na palavra, né? Sem ele nós não somos nada. E acontece que esse tipo de pessoa, ele não tem o espiritual. Por quê? Porque não passou pelo Pentecoste. Ele não passou. Veja que os apóstolos, até a ocasião do Pentecoste, eles fizeram muita doideira, né? Vocês sabem disso. E veja também que eles, além das doideiras que fizeram, até demônio que eles foram expulsar não conseguiram. Veja bem, é muito claro, porque eles receberam aquele espírito que muda o homem, tá entendendo? Aquele espírito que muda a pessoa, fazia tal coisa, de errado, agora não faz mais, porque agora é crente,
Não vai fazer mais. Ele mudou, o espírito de mudança. Porque lá em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 12, fala sobre os dons espirituais. Verso 4, 5 e 6. Né? E lá disse que há diversas operações do Espírito, mas o Espírito é o mesmo, o Senhor é o mesmo e o Espírito é o mesmo, com várias operações, com vários dons e várias operações. Então aquele Espírito que entra na vida do homem, como na minha e nos demais lá atrás, ele muda a vida da pessoa, esse é o trabalho dele, mas não é o Espírito de poder. Você vê que os apóstolos no dia de Pentecoste, eles mudaram. Eles não eram aqueles apóstolos para trás mais não. Aí tinha que respeitar. Eles até ali eles não pregaram. Até ali eles tentaram expulsar demônios, não expulsavam. Certamente tentaram curar a enfermidade, também não deram conta. Né? Porque sem o espírito de poder, sem passar pelo Pentecoste, não vem me dizer que tem isso, porque nós não vamos aceitar. Porque é antibíblico. Né? Para fazer milagres, sinais, para ser dirigido pelo Espírito, para receber dom espiritual, resumindo tudo, dom espiritual, tem que passar pelo Pentecoste. Se não passar, fica igual os fariseus lá, sempre igual os fariseus, olhando para os outros. Você viu aí que em todas essas duas passagens que nós lemos, os fariseus tentou intervir nelas para impedir, porque os fariseus, irmão, querem que seja do jeito deles, e esse povo não mudou, não mudou. Eles estão até hoje querendo que a palavra, que a pregação do evangelho, querendo que a obra de Deus seja feita do jeito deles. E nós não façamos assim. E não é só eu que não faz assim. Há muita gente que não faz assim. Porque tem o Espírito de Deus para nos guiar e nos dirigir. Nós não fazemos esse tipo de trabalho. Nós não usamos essa meta humana. Não, nós não usamos isso. Né? Esse trabalho é humano. Se eu quero que você faz igual eu faço, é humano. É humano. E isso não existe. A palavra é pregada. A pessoa, olha aqui, preste atenção. A pessoa tem teologia, tem ciência, fez curso de várias maneiras, né? Mas o curso principal ele não fez. Não fez. Que é a busca do batismo com o Espírito Santo. É a busca do batismo com o Espírito Santo, o batismo de crescimento, o batismo de poder, o batismo que dá dom. Ele não passou por ele. Ele não passou. Ele ainda continua lá no rudimento. 30 anos, 40 anos pregando, não importa, ele está no rudimento. Ele é rude, né? Por quê? Porque só quem pode nos guiar, só quem pode nos dar entendimento, nos alumiar, né? Iluminar dentro da palavra é o Espírito Santo. Não tem outro. Você vê que os apóstolos, depois que foram, né? Que depois que recebeu o batismo com o Espírito Santo lá no dia de Pentecostes, mudou tudo. Mudou tudo. Aquele espírito para trás de conhecimento que operava na vida deles, que operou na minha antes do Pentecoste, e que opera na vida de muitos que não passou pelo Pentecoste, ele está com aquele espírito de mansidão, espírito de convenção, somente aquilo porque há adversidade. Lê 1 Coríntios capítulo 5, ou melhor, capítulo 12, verso 4, 5 e 6. Lê para você ver a diversidade de operação do Espírito Santo. Não é só uma não, por isso que não dá para ensinar na Bíblia de qualquer maneira. Tem que ter Bíblia e tem que ter direção espiritual. Essa é a verdade. Ensinar, falar sobre o espiritual, tem que ser espiritual. Ensinar sobre o espiritual, tem que ter passado pelo Pentecostes. Senão vai ensinar dentro da Bíblia e vai ensinar errado. Porque ele não tem a luz do Espírito Santo para levar ele nas passagens bíblicas. O Espírito Santo, esse é o trabalho do Espírito Santo. É não deixar nós tropeçar na palavra. Né? O erro é humano, meu irmão, todos nós erramos, sabe? Fica sabendo disso, todo homem falha, é errado, né? Mas nós não podemos ter um erro na nossa vida diretamente, erro consumado, não pode, nós temos que brigar com isso, e o meu objetivo nesse canal é falar a verdade, e no próximo tem testemunho novo, tá? Da agora, recente, você vai ficar... Tem o testemunho e a prova, tá bom?
No próximo vídeo nós vamos falar sobre isso. Que Deus te abençoe e fique com Deus. Em nome de Jesus. Tá? Quero dizer também, se você sentir no seu coração, nós está com um projeto aí, irmão. Aquele projeto que nós falou, né? Que nós fez o vídeo falando do nosso projeto, a gente diminuiu algumas coisas nele para melhorar no lado financeiro, né? Fazer aquele mesmo trabalho, né? Na nossa casa. Então nós mudou, mas ainda tem um gasto ainda a ser feito, né? Eu quero dizer para você, se você quiser nos ajudar, nós fez o vídeo falando do nosso projeto. Se você quiser ajudar, o projeto só vai mudar alguma coisa, mas é naquela direção. Se você sentir no seu coração de nos ajudar, a nossa conta está aí, o Pix está aí na descrição, tá? Com aquilo que você sentir no seu coração, ajuda nós. Nós temos que comprar algumas coisas que estão faltando e nós não podemos. Se você não ajudar, nós não dá conta. Mas eu creio e tenho certeza que vai dar certo, porque foi Deus que me orientou a fazer isso aí, tá bom? Que Deus te abençoe e fique com Deus, em nome de Jesus. Que tenha aí uma boa semana de paz, de alegria e de prosperidade, em nome de Jesus.